Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, eu sou advogado tributarista e um dos fundadores aqui da Escola Brasileira de Tributos. E o EBT Comenta de hoje vai tratar sobre um tema que é bem debatido aí em vários círculos. Por que os produtos são tão mais caros no Brasil do que nos Estados Unidos? E um spoiler, a diferença não são os tributos. Bom, pessoal, esse é um assunto bem interessante. Eu lembro que eu comecei a ler alguma coisa sobre isso em 2018, mais ou menos, onde se falava da diferença do preço de carros, veículos automotores, inclusive fabricados no Brasil, que chegavam no México após a exportação e ainda assim eram mais baratos no México. Então você tinha, em teoria, não deveria ter diferença de encargos trabalhistas, de carga tributária na fabricação, porque os carros inclusive eram fabricados aqui no Brasil. E por que eles eram vendidos tão mais caros aqui no Brasil do que no México? E aí tem algumas questões de tratados internacionais, enfim, esse vídeo não pretende se aprofundar demais nesse assunto tecnicamente, mas a ideia aqui é dar um panorama geral e usando como exemplo principalmente essa comparação com os Estados Unidos. Eu vou deixar aqui depois o link do conteúdo original que a gente está utilizando para fazer esse comentário. Basicamente, se você for comparar a carga tributária nacional como um todo, o primeiro aspecto que geralmente a gente imagina que vai ser o que causa essa diferença tão grande de preço em determinados produtos entre os dois países, a gente vai ver que a carga tributária total nos Estados Unidos gira em torno de 26% sobre o PIB, enquanto no Brasil ela gira em torno de 33%, 34% sobre o PIB. Isso oscila, claro, né, de tempos em tempos. Então a gente já vê que a diferença não é tão grande assim, 6 a 7% de carga tributária total sobre o PIB talvez não seja representativo para significar a diferença de preço, por exemplo, de um PlayStation 5, que hoje no Brasil custa aí quase 10 salários mínimos e nos Estados Unidos custa menos de meio salário mínimo local, né, do salário mínimo americano. Então, se não são os tributos, quais são outras possíveis explicações para esse fenômeno? Bom, a carga tributária em si pode não ser representativa, mas a gente tem a complexidade para se pagar tributos no Brasil, as famosas obrigações acessórias. E isso gera naturalmente que as empresas tenham que ter uma equipe muito maior do setor fiscal, contábil, de compliance tributário, para conseguir pagar os tributos de maneira correta. Então, isso já é um custo diferente, já não é a carga tributária de maneira direta, mas sim a carga de maneira indireta. Ela acaba também contribuindo nesse sentido. Outro ponto relevante, logística no Brasil. A gente tá buscando aprimorar os modais logísticos no país, mas a nossa logística hoje ainda é muito ineficiente, ainda é muito dependente de transporte rodoviário, transporte de carga com veículos a combustão, enfim. Então hoje a gente tem projetos para instalação de ferrovias no país, para transporte marítimo. Essencialmente a gente precisa melhorar a eficiência e a redução de custo da nossa infraestrutura de logística nacional. Um outro ponto relevante também é o próprio risco Brasil. A gente tem hoje um país com toda a nossa instabilidade política, jurídica, enfim, faz com que seja necessário que o investimento se pague em um prazo muito mais curto do que nos Estados Unidos, por exemplo, onde você pode investir e esperar o seu retorno em 20 anos. Aqui no Brasil a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 5 anos, 2 anos. Então, quem investe no Brasil busca geralmente uma margem de lucro maior no curto prazo, justamente em razão da grande instabilidade que o país sempre teve e continua tendo, talvez tenha até aumentado nos últimos anos. Então, o risco Brasil também é um ponto relevante que influencia na formação desses preços. A baixa concorrência, naturalmente um país que afasta investimentos, que tem uma infraestrutura tão difícil de empreender e tem um risco Brasil tão alto, só afasta os empreendedores, e isso faz com que o nosso mercado muitas vezes seja dominado por poucas empresas. A baixa concorrência também faz com que os preços fiquem mais altos. E por fim também, talvez um dos maiores motivos é a nossa disposição a pagar. A gente aceita os preços. Então, assim, é muito relevante você pensar que se você vende um produto por um determinado valor, ele é vendido, por que eu vou reduzir o preço? Se eu aumentar o preço, as pessoas continuam comprando, por exemplo, o carro, o veículo automotor é muito caro no Brasil, mas as pessoas financiam e compram. Então, será que a empresa vai ter motivação para reduzir o preço? Talvez não faça sentido. Ela tem um poder de formação de preço e de repasse de preço muito maior, porque o consumidor aceita, tem essa disposição a pagar. Isso serve para eletrônico, para celular, para carro, para videogame, para diversos itens que são vistos até como símbolos de status, e as pessoas, mesmo que não tenham capacidade financeira imediata para pagar, dão um jeito, parcelam, pagam juros, financiam, enfim, e acabam adquirindo bem da mesma forma. Então é cultural também, a nossa disposição a pagar também influencia muito na construção desse preço. Tá certo? Por hoje era isso, deixe seu comentário, muito obrigado.